Bom dia, o meu nome é Joana Gouveia Alves, eu fiz doutoramento na Escola Federal de Lausanne, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, e no Instituto Superior Técnico, com a professora Ana Tostões, que está aqui. Eu venho apresentar, portanto, o meu estudo foi sobre cinemas no contexto europeu, no centro da Europa, construídos nos anos 20 e 30, e a forma como eles foram convertidos noutras funções. O caso que eu venho aqui apresentar hoje é o Cineteatro de Mangualde, que é um cineteatro que já foi bastante estudado e que eu pretendo aqui um pouco enquadrar no contexto europeu e portanto, dentro também do contexto português, porque os cinemas em Portugal têm características que os distinguem de outros cinemas europeus. E, desde logo, o Decreto 13.564, publicado em 1927, foi criado antes da banalização do cinema sonoro. E, portanto, esteve em vigor até 1959. Não previa disposições particulares para edifícios dedicados exclusivamente ao cinema. E, portanto, o que ele prevê é a regulamentação da instalação de cabines de projeção dentro dos próprios teatros. E os termos em que este regulamento foi escrito estão concordantes com a política de espírito, que é uma designação para a política cultural do Estado Novo promovida por António Ferro, o responsável pelo setor da cultura e pelo Secretariado de Propaganda Nacional, que depois foi o Secretariado Nacional de Informação, entre 45 e 68. Segundo esta política do espírito, então, o teatro tem tanta importância como o cinema. Portanto, são ambos valorizados da mesma forma e também para a construção das salas de espetáculo depreende-se que é um único e só programa. Portanto, esta política foi marcada pelo protecionismo da produção nacional, pela censura e pela descentralização. E, de acordo com este último ponto, foi criado o Teatro do Povo, que era um teatro ambulante, cujo objetivo era espalhar, e agora estou a citar, um pouco do ensinamento, a alegria, a poesia em aldeias e lugarejos. Portanto, tentando levar o teatro ligeiro, que se quer um espetáculo para os olhos e que não precisa da política para nada, a lugares afastados dos grandes centros urbanos. O teatro, que se tinha transformado num prazer caro, então seria devolvido ao povo a quem de facto pertencia. E, do mesmo modo, o cinema visava satisfazer as necessidades espirituais das classes trabalhadoras e, não querendo combater o cinema americano que António Ferro defende e aprecia, vai então proteger o cinema nacional pela atribuição de prémios, disponibilização de fundos, circulação de cinemas ambulantes e também por esta via da obrigatoriedade de construir salas de espetáculo com dupla valência. Portanto, as especificidades dos cinemas portugueses e que, de certa forma, os distinguem de outros cinemas na Europa são, portanto, esta obrigatoriedade fora portanto, na província e onde não existiam outras casas de espetáculos, de ter a dupla valência. Por outro lado, impõem-se características que são decorrentes ainda do cinema mudo, como é a obrigatoriedade de ter um fosso de orquestra em todos os teatros, ou de ter edifícios dedicados, porque na construção de cinemas um dos grandes problemas é o perigo de incêndio devido à inflamabilidade das películas e, portanto, o risco toda a construção é pensada para prevenir o risco de incêndios e uma eficaz evacuação do público.
Por outro lado, não se defende a construção de vários cinemas dentro da mesma rua e os cinemas não podem ser enterrados. Ora, todas estas características fazem com que estes edifícios tenham um valor acrescentado, porque não são cinemas inseridos no resto de chão de outros edifícios com outras funções, sejam pensados para ser teatros, para ser cinemas e, portanto, têm um valor acrescentado. E têm uma flexibilidade que não encontramos noutros casos de cinemas europeus. O revés desta questão é que implicava um maior investimento e, portanto, maiores custos de manutenção e de sustentabilidade ao longo do tempo. E, como vemos, noutros casos europeus, já se construía em betão com edifícios parcialmente enterrados e inseridos noutros prédios com outras funções, como é o caso deste exemplo em Paris de 1922. E, no fundo, aquilo que se tentava combater em Portugal era um problema partilhado pelo resto da Europa, que é a ameaça que o cinema traz ao teatro clássico. E, enquanto que noutros países se tentou explorar novas tipologias de teatros e tornar a representação teatral mais moderna, em Portugal tentava-se impor isso por lei e por decreto. Aqui vemos que artigos publicados na imprensa francesa, um deles, Auguste Perry, que defendia que, tal como a fotografia não matou a pintura, também o cinema não irá matar o teatro clássico. E vemos então a sua proposta para o teatro com tripla cena, em que poderiam acontecer 3 quadros ao mesmo tempo, numa tentativa de renovar a representação teatral, ou ainda, só para citar o exemplo do Teatro Total de Walter Gropius. Por outro lado, em Portugal, o desenvolvimento de um movimento moderno é bastante particular. Portanto, há um primeiro ciclo em que se tenta replicar os modelos internacionais e, logo de seguida, começa a ser imposta uma política de gosto que tem referenciais nos modelos nazis ou na arquitetura dita portuguesa, tradicional, ligada a um imaginário bucólico, rural, etc. E, portanto, Keil do Amaral, que é o arquiteto que vai fazer o Cineteatro de Mangualde, é então um dos arquitetos-chave na oposição a esta política do regime e deste cultivar de um gosto nacional, e é precisamente, aqui estão pessoas melhores para contar a história, é precisamente nos anos próximos do Congresso de 48, que é um congresso promovido pelo Sindicato dos Arquitetos, que Keil do Amaral vai desenhar 3 cinemas, como o Cinema Salão Central Éborense, que no fundo é uma intervenção num edifício que já existia, o Cineteatro, o Teatro Municipal de Mangualde e o Teatro Municipal de Nelas. Ora, o projeto para o Cineteatro, inaugurado em Mangualde, no distrito de Viseu, obedece então às exigências do Decreto 13.564 e, portanto, o programa é composto por um auditório com capacidade de cerca de 500 lugares. Portanto, como tinha esta capacidade, era obrigado, e como estava numa frente de rua com edifícios contíguos, tinha de prever um acesso, portanto, uma outra fachada através de um alinhamento que é criado, uma nova rua que é criada na parte lateral para a evacuação das pessoas. Tem fosso de orquestra e é organizado de uma forma linear. Portanto, as pessoas entram pela porta, pela uma entrada recuada, tem o foyer e diretamente para o auditório. Os camarins surgem em banda, portanto, na lateral, e num volume paralelo à rua privativa, por cima de um pórtico que eu já vou mostrar.
Portanto, podemos encontrar neste cineteatro elementos típicos da arquitetura dos cinemas de meados do século XX, como a torre, o espaço de entrada coberto, a bilheteira e uma pala que normalmente servia para fins publicitários. A articulação das duas frentes da rua é feita pela torre. Esta versão anterior é o primeiro projeto. Neste primeiro projeto, Queiro do Amaral remata este arruamento que é criado com mais camarins, e na segunda versão ele consegue conter tudo dentro de uma planta retangular, que depois é aqui na articulação do canto rematada por uma torre. Aqui novamente os camarins com o pórtico em granito na lateral, e o público era segregado, que é outra característica que vamos encontrar ainda em alguns cinemas bastante tardios. O público era segregado segundo a sua classe social, e o balcão, que estava dividido entre camarotes e geral, o acesso à geral era feito pela torre. Portanto, as pessoas que tinham os bilhetes mais baratos entravam por esta torre lateral e subiam diretamente, sem passar pelo foyer. Ora, a torre é um elemento muito frequente na arquitetura dos cinemas modernos, ao contrário dos teatros clássicos, que normalmente obedeciam a um eixo de simetria e que eram bastante equilibrados. Portanto, este elemento surgiu com maior força depois do cinema Universum do Erich Mendelsohn, com a sua torre, chamada Torre Barbatana, e que foi replicada foi reorganizada noutros cinemas em Berlim. E, portanto, era um elemento que servia para comunicar, para marcar o edifício num contexto urbano mais alargado, ao contrário de outros elementos publicitários que comunicavam diretamente com as pessoas na rua e que atraíam as pessoas que estavam a passar na rua. Portanto, aqui Queiro do Amaral reinventa o elemento da torre numa torre em granito de estereotomia irregular, com telhado de 4 águas, e, como noutros edifícios europeus, marca aquele canto, portanto, marca bem a aresta através de fenestração pela qual iria passar luz, atraindo assim pessoas para este espaço. Outro elemento é a questão da pala sobre a entrada, uma entrada que é recuada. Uma das ideias da construção dos cinemas europeus era que o espetáculo começa na rua e, portanto, não existiam barreiras até a pessoa poder comprar um bilhete. Aqui temos a bilheteira do lado direito e esta pala, que normalmente servia para suportar o nome do cinema, o título do filme, desta vez sem nenhum elemento publicitário. Temos então aqui o esquema da bilheteira, portanto, em que se entra diretamente, e o único elemento que serve dedicado à publicidade é este recesso na fachada, iluminado com 3 focos, portanto é um espaço para um cartaz somente. Portanto, esta reinterpretação surge com uma expressão muito calma, muito silenciosa, e que poderá ter a ver com o caráter de Queiro do Amaral e talvez ao seu entendimento que a humildade do arquiteto é fundamental, e que ele tem a missão social de responder objetiva e economicamente ao programa pedido e a responsabilidade de continuar a paisagem. Ou talvez por tentar evitar alguma hostilidade que pudesse existir devido aos poderes políticos locais. Portanto, a sala de espetáculos encerrou 34 anos depois da sua abertura. Desde logo houve um problema de um abatimento do telhado que foi logo identificado em 1974,
mas só 10 anos mais tarde, portanto em 1984, é que há uma vistoria e a sala é obrigada a encerrar. Portanto, desde logo, na sequência deste pedido de vistoria e a determinação do encerramento do Cineteatro Mangualde, portanto, o proprietário vê isto como uma oportunidade para transformar o edifício e existem vários projetos que são apresentados ao longo de mais de 10 anos entre as discussões entre o proprietário e a Câmara Municipal de Mangualde. E aqui temos, neste caso do Cineteatro, o Cineteatro está hoje com um projeto de reabilitação muito pela persistência da Câmara Municipal de Mangualde, que queria que esta fosse a principal sala de espetáculos da cidade e que não permitia que fosse convertida, como quis a Lusamondo, a determinado ponto, que fosse um edifício misto, portanto uma sala de cinema mais pequena, com escritórios em cima, portanto rentabilizando o edifício de outra maneira. O telhado acaba por cair completamente em 1993 e é aproveitada esta oportunidade, isto é visto como uma oportunidade para pedir a desafetação do edifício como espaço cultural e, portanto, poder fazer o que entender neste espaço. Ora, esta autorização não é concedida, devido também à pressão da Câmara Municipal de Mangualde, e, portanto, fica assim o cinema abandonado, a céu aberto, durante, portanto, até hoje. No fundo, ainda existiam elementos do cineteatro que poderiam ter sido aproveitados e que esta decadência à qual chegou muitos dos cinemas e cineteatros portugueses inspirou trabalhos fotográficos, como este trabalho fotográfico de Michael Waldman em 90-91. Portanto, esta dupla valência, teatro e cinema, introduzindo flexibilidade, também coloca este problema da preservação dos edifícios que leva a esta decadência manifesta em vários locais do país. Portanto, o edifício está agora sujeito a um projeto de reabilitação. Infelizmente, por motivos de uma cláusula de confidencialidade, não fui autorizada a trazer imagens do projeto que está a ser acabado. E, no fundo, a reabilitação do edifício surge porque é encontrado financiamento enquadrado no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Mangualde, inserido no Programa 2020, com Portugal 2020, com fundos estruturais da União Europeia. O projeto é, então, encomendado a José Lobo de Almeida, que faz uma primeira fase do levantamento original, do qual já vimos aqui diversas fotografias, e que, posteriormente, vai, então, organizar o projeto de reabilitação da seguinte forma. Toda a parte que ainda está coberta na frente será conservada, portanto, a parte da torre e da fachada principal, com um mínimo de intervenção. A banda de camarins será completamente renovada. Será previsto também por esta via o acesso por elevador. Houve um requisito da Câmara Municipal que pretendia que este edifício fosse usado diariamente e, portanto, quis que fosse inserida uma sala de ensaios com capacidade para acolher diversas organizações do município. Portanto, a maior intervenção será, então, no auditório, que prevê a redução do número de lugares para aumentar o conforto dos lugares sentados, a supressão da geral e da segregação social. No fundo, o que ele prevê é trabalhar aumentar o palco para
estar mais adaptada às performances de hoje e a alteração também da cor clara que tinha do auditório para uma cor que reflita menos luz. Portanto, eu acho que, no fundo, este projeto está a ser pensado de uma forma bastante contida e que tenta, de certa forma, continuar a obra de Keil do Amaral. E pronto, obrigada. Bueno, damos paso a la pausa. Saliendo a la izquierda y otra vez a la izquierda podréis tomar un pequeño café. Os voy a pedir que vengáis hacia las 12:15, 12:20. Quedamos con un poquitín de retraso. Venga, gracias.